Você sabia que, no Egito, dezenas de pessoas perdem suas vidas ou membros para obter o calcário? Eles enfrentam montanhas de poeira branca perturbadoras e máquinas incrivelmente afiadas para ganhar a vida. Alguns trabalhos expõem você a um perigo considerável, e você pode acabar queimado, horrivelmente mutilado ou até torturado até a morte. Aqui estão os trabalhos mais perigosos do planeta. Vamos começar! Se você é jovem, precisando de dinheiro e não tem medo de ser maltratado por um leão ou um tigre siberiano, esse trabalho dos sonhos é para você. Você será o novo zelador do zoológico. Um trabalho altamente cobiçado, mas que não lhe garante um salário decente ou qualquer tipo de pagamento de risco. Você pode acabar entre as presas de um crocodilo do Nilo e, além disso, não receber uma pensão. Então, você ainda quer trabalhar com animais? Você está preparado para lidar com insetos rastejantes com corpos peludos e mordidas muito dolorosas e mortais? Quer se candidatar ao trabalho de um entomologista? Mas cuidado, você tem que ter um bom coração, porque esse trabalho não carece de tarântulas, escorpiões ou outros bichos aterrorizantes. E muitos entomologistas já bateram as botas por conta de um mau encontro com essas coisas. O trabalho de um coletor de lixo parece muito fácil, pois tudo o que você tem que fazer é recolher o lixo em um container e transportá-lo para a lixeira mais próxima. Entretanto, não é tão fácil, pois nunca se sabe o que está escondido nos milhares de toneladas de lixo que uma cidade de médio porte produz quase todos os dias. Os mergulhadores profissionais não mergulham por prazer, nem para admirar recifes de corais ou peixes exóticos. Sua vida diária consiste na limpeza dos porões dos navios ou na manutenção das fundações metálicas das plataformas petrolíferas. O risco é onipresente e pode assumir muitas formas. Uma haste de metal afiada e enferrujada, por exemplo, ou um enorme e faminto grande tubarão branco. Trabalhar em uma mina de diamantes ou esmeralda pode parecer muito incrível, mas é um trabalho extremamente perigoso. Além de desmoronamentos e explosões, os mineradores podem sufocar com o monóxido de carbono ou gás metano. As minas de carvão chinesas são consideradas as mais perigosas do mundo. Em 2002, 6.995 mineradores morreram somente naquele ano. Ainda hoje, se estima que pelo menos 7 morrem todos os dias em uma mina chinesa. Aqui está o caminhão de entrega que finalmente chegou ao lugar certo. Você pode ver que o caminhão ainda está fumegando de uma viagem tão longa, mas o estado do pobre motorista do caminhão é ainda mais preocupante. O trabalho do motorista de um caminhão é um dos mais difíceis e perigosos trabalhos. Eles têm que enfrentar muitos perigos escondidos na estrada, sabendo que a menor distração da sua parte pode rapidamente levar a uma carnificina na estrada. Para um limpador de janelas, nada é mais fácil do que balançar algumas centenas de metros acima do vazio, enquanto raspa freneticamente as enormes janelas dos arranha-céus. Mas mesmo que esse trabalho tenha se tornado muito menos perigoso nos últimos anos, ainda não contamos as fatalidades, porque com uma mínima rajada de vento, há rapidamente um problema. As unidades militares das forças especiais são às vezes reconhecidas por seus famosos boinas verdes ou vermelhas e também por suas cicatrizes e rostos pacientes. Esses soldados de elite têm uma reputação bem prestigiosa, mas sua vida diária está literalmente brincando com a morte. Porque você tem que saber que o campo de operações desses soldados está quase sempre atrás das linhas inimigas. E se eles são capturados, é a tortura e a morte que os espera, assim como outras abominações. Se você acha que trabalhar como pedreiro ou trabalhador da construção civil é um bom trabalho com boa remuneração, pense de novo. Os perigos associados à indústria da construção são certos, desde quedas de grandes alturas até ferimentos fatais causados por ferramentas de trabalho ou equipamentos de construção. Os telhados estão expostos a um dos maiores riscos do seu comércio, uma queda que pode ser fatal ou aleijá-los para toda a vida. Eles têm a pesada tarefa de consertar nossos telhados e telhas e nunca estarão a salvo de um escorregão, especialmente quando chove ou venta forte. O mergulho autônomo é uma atividade popular para os turistas, mas e aqueles que mergulham como profissão? Especialmente se eles tiverem que mergulhar para fotografar grandes tubarões brancos em seu ambiente natural e sem proteção. Você pode ter certeza que infelizmente alguns deles acabarão com suas vidas dentro do estômago de um tubarão faminto. Já vimos alguns fotógrafos arriscarem suas vidas levando focas com tubarões, mas o que dizer daqueles que mortalizam avalanches o mais próximo possível da zona de impacto? Esses fotógrafos profissionais são verdadeiros ousados, dispostos a arriscar suas vidas para conseguir a melhor imagem, correndo o risco, é claro, de serem completamente esmagados por milhares de metros cúbicos de neve.
Todos nós sonhamos em ser pilotos de caça quando éramos crianças, mas o que você não sabe é que os pilotos de caça azarados enfrentam muitos perigos, cujo limiar de letalidade é o mais alto de todos os aviadores. Portanto, se você não quer ser atingido por um míssil ou um simples defeito de calibração na nave, é melhor voar com asa delta. Há muitos outros perigos no trabalho de um bombeiro. Além do fogo e do combate a incêndios, os bombeiros enfrentam o risco de fumaça e envenenamento por monóxido de carbono. Os bombeiros também correm o risco de doenças ocupacionais de longo prazo, como câncer de pulmão ou de esôfago, como consequência direta da inalação da fumaça negra dos incêndios que eles extinguem. O trabalho de soldagem já é difícil o suficiente quando é feito em terra. Então imagine ter que fazer esse trabalho duro a uma profundidade de dezenas de metros sob um oceano frequentemente agitado. É um trabalho muito bem pago, mas é também um dos mais perigosos. A vida do soldador está sempre em jogo, pois os riscos de explosão, choque elétrico ou despressurização súbita nunca estão longe. Se o trabalho de um bombeiro já é um dos mais perigosos, o trabalho de um bombeiro de paraquedas é provavelmente ainda mais. Na verdade, eles são lançados diretamente de paraquedas, literalmente acima das chamas, e devem arriscar suas vidas para conseguir controlar e extinguir incêndios tão violentos e ferozes que são capazes de criar tempestades infernais. Os gendarmes e outros grupos de protesto são confrontados todos os dias com uma multidão de perigos, que podem ter várias facetas, porque ao contrário dos militares, que são realmente ativos em tempos de guerra apenas, ou em sérios problemas, os policiais têm que estar sempre em alerta, e nunca deixar de prestar atenção. Caso contrário, correriam o risco de serem baleados ou atacados por uma faca cruel, porque os criminosos, infelizmente, não estão à toa, e também não tiram férias. Você pode pensar que ser um pintor de casa o expõe a salpicos de tinta, mas isso não é verdade, porque você pode ser levado a pintar em altura, em pontes suspensas, por exemplo, e aí a fronteira entre a vida e a morte é bem estreita. Você consegue se ver fazendo um bom trabalho de pintura, suspenso a uma altura vertiginosa, ou ao menor erro, você pode cair? Há alguém que tenha uma rede neste lugar horrível? Essa é a pergunta que você faz quando o seu celular não está recebendo um sinal. Mas o pobre técnico que tem que manter as antenas não tem tempo para pensar em seu celular. Suspenso acima do nada a uma altura incrível, ele deve ficar totalmente concentrado em seu trabalho, com o risco de uma queda fatal, é claro. Entre 2003 e 2013, mais de 1.100 trabalhadores de plataformas petrolíferas morreram em acidentes de trabalho. Isso torna o trabalho de um perfurador de petróleo e gás um dos mais perigosos do planeta, embora, em troca, seja também um dos mais bem pagos. Mas o dinheiro não lhe comprará uma segunda vida, nem vai substituir nenhum braço ou perna que você perder nesse trabalho super perigoso. Ser um guarda-costas é um trabalho que você não pode improvisar, e você não precisa ser apenas alto e forte. É um trabalho difícil e exigente, embora seja muito bem pago e tenha muitas outras vantagens materiais. Mas você deve saber que sua vida não é mais literalmente sua, porque você fica entre a morte e o seu cliente. Além de serem mal pagos, os guardas prisionais correm o risco de serem atacados todos os dias por assassinos e outros violadores ultraviolentos encarcerados. A maioria das prisões de fato é flagelada pela violência das gangues, cujas represálias podem afetar os guardas prisionais mesmo fora dos muros, graças aos cúmplices à solta que podem atacá-los em sua própria casa. Não poderíamos enumerar os trabalhos mais perigosos do mundo sem falar sobre o trabalho de um dublê. Os verdadeiros atrevidos do cinema é graças a esses dublês que podemos ver as cenas espetaculares em nossos filmes. Mas este trabalho muitas vezes o expõe a lesões que ameaçam a vida, com um salário de alguns milhares de dólares e seu nome aparecendo nos créditos finais. Que trabalho é mais estressante do que o ser especialista em eliminação de bombas? Desativar um explosivo pode parecer fácil no cinema, onde tudo que você tem que fazer é cortar uns fios e pronto. Mas na verdade é bem mais complicado. Você corre o risco de uma explosão acidental ao menor erro. Os caçadores de tempestades são uma raça especial, pois não sabem o significado da palavra cautela, ou parecem ignorá-la conscientemente. Em vez de se abrigar de um furacão, como qualquer pessoa normal faria, eles preferem se expor à tempestade para capturar imagens de tirar o fôlego, muitas vezes correndo o risco de vida. Para aqueles que reclamam do seu trabalho no escritório, que tal uma mudança de cenário e a coleta de enxofre em cima de um vulcão ativo? Você vai carregar cargas de 70 quilos sobre seus ombros enquanto respira a fumaça mortal da ventilação do vulcão. Os especialistas da queda de gelo são talvez os trabalhadores mais ameaçados de todos, pois têm que operar em condições terrivelmente difíceis.
O trabalho envolve mapear trilhas através dos Himalaias cobertos de neve e marcar fendas nos mapas. Tudo isso tentando se proteger do frio e dos deslizamentos de terra. Vejam todos os riscos que este homem corre. Ele está se equilibrando em uma escada de rotim a vários metros do chão. Ele pode cair a qualquer momento e dizer adeus à vida. O que ele está tentando pegar deve ser valioso. É ouro? Esmeraldas? Não. Esse homem está se arriscando apenas para coletar ninhos de pássaros, que são comidos em uma sopa muito apreciada. O trabalho de esgoto no Ocidente já é um trabalho perigoso, mas o trabalho de esgoto na Índia ou Paquistão é muito pior. Lá, as pessoas têm que literalmente mergulhar nos esgotos para desbloqueá-los com as próprias mãos, enquanto percorrem os esgotos cheios de excrementos e outras coisas ainda mais nojentas. Imagine um trabalho em que você mal consegue ver nada por causa do pó. Você não tem equipamentos de proteção, não ouve muito por causa do ruído impressionante. Portanto, o nosso trabalho de minerador de calcária no Egito é considerado um dos mais perigosos do mundo. Assustador, não é? Conte pra gente nos comentários o que você acha desses 30 trabalhos mais perigosos do mundo. Não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no canal.